Olá! Em 20 de março de 2003, as forças da coalizão lideradas pelos Estados Unidos invadem o Iraque. No final de 2007, o número de confrontos diminuiu significativamente. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, declara o sucesso alcançado e ordena o retorno de um grande número de soldados para casa. As operações de reconstrução começam no Iraque. Durante uma delas, vários empreiteiros americanos e os guardas que os protegiam são mortos em um oleoduto. O experiente atirador Shane Matthews e seu observador Allen Isaac recebem a missão de encontrar os culpados e limpar a área do perigo. Mas logo eles mesmos precisarão de ajuda, pois será extremamente difícil sair dessa situação. Hold still, man! Don't fucking move! Totalmente equipados sob o escaldante sol do deserto, 2 sargentos do Exército dos Estados Unidos estão de guarda. Desde que chegaram ao local e se estabeleceram em seu esconderijo, passaram-se 20 horas inteiras. Durante todo esse tempo, Matthews e Isaac não detectaram nenhum movimento. Concluindo que os assassinos já haviam partido, o franco-atirador quer sair para uma área aberta. Isaac quer ser mais cauteloso, já que os corpos dos empreiteiros e guardas mortos estão longe de qualquer cobertura. Isaac sugere que as vítimas não tiveram tempo de reagir porque foram mortas por um atirador de elite muito preciso. Apenas um soldado conseguiu chegar aos destroços de um antigo muro, de onde conseguiu transmitir uma mensagem pelo rádio para a base. Matthews não acredita que algum guerrilheiro local seja capaz disso. Provavelmente foi obra de um grupo de saqueadores. Isaac menciona os rumores sobre um atirador inimigo chamado Juba, mas seu parceiro os descarta como lendas tolas. Mas algum tempo se passa e Matthews se recusa a continuar suando em vão. Ele sai dos arbustos e tira sua camuflagem. Apesar dos avisos de Isaac, nenhum franco-atirador ficaria à espera sob esse calor por 24 horas. Matthews segue sozinho em direção ao muro para pegar o rádio do soldado morto e sair desse lugar esquecido por Deus. O atirador com seu rifle caminha pelo deserto enquanto Isaac o observa através da luneta. Para aliviar a tensão, eles fazem piadas e brincam um com o outro. Ao passar pelos corpos, Matthews pede a Isaac para cobri-lo e observar o muro, mas a lente da luneta de Isaac fica embaçada no momento mais inoportuno. Ela foi herdada do camarada falecido, Dean, sobre quem Matthews fala de forma extremamente indelicada, mas Isaac não compartilha dessa opinião, tendo pegado seu equipamento por algum motivo. Matthews passa de um corpo para outro em busca de evidências e descobre que todos eles foram realmente mortos por um tiro preciso na cabeça. Com um tom de preocupação em sua voz, ele informa ao parceiro que sua teoria está sendo confirmada. Ele quer descobrir de onde vieram os tiros, mas Isaac ainda não consegue ajustar a luneta e pede para ele sair. De repente, ele ouve um som distante de um tiro e Matthews cai no chão, contorcendo-se de dor. O atirador inimigo o atingiu no abdômen e Isaac corre para ajudar o amigo através do deserto. O franco-atirador tenta acertá-lo, mas Isaac corre em zigue-zague, habilmente esquivando-se das balas. Ele consegue chegar até Matthews vivo, mas acaba sendo ferido na perna. Matthews grita para Isaac deixá-lo e se esconder, caso contrário ambos morrerão. O observador não tem escolha senão deixar o parceiro e correr em direção ao muro destruído. Reunindo suas últimas forças, ele pula diretamente sobre o muro e os tijolos velhos começam a cair em sua cabeça. Uma bala se alojou em sua perna, causando um ferimento grave. Matthews está a algumas dezenas de metros de distância e os homens continuam se comunicando pelo rádio local. Matthews está agonizando. Ele está certo de que está morrendo e pede para transmitir suas economias ao irmão mais novo. Ele percebe que a última chance deles é entrar em contato com a base e pedir ajuda. Isaac tenta rastejar até sua mochila, mas a ferida já não permite que ele se mova. O soldado aplica um torniquete para parar o sangramento e depois escreve nele a hora para que possa removê-lo antes que os tecidos comecem a morrer. Em seguida, ele alcança o rádio e tenta entrar em contato com a base, mas descobre que o sinal está falhando, pois a bala do atirador de elite danificou a antena enquanto Isaac corria. Matthews então começa a planejar uma corrida em direção ao muro e pede a Isaac para cobri-lo. Isaac imediatamente descarta essa ideia como sendo fadada ao fracasso. Eles ainda não sabem o quão longe o franco-atirador está,
No entanto, Matthews ainda quer tentar pegar o rifle e começar a atirar de volta. Isaac responde que o franco-atirador notará qualquer movimento e atirará sem hesitar. Ele pede ao parceiro que não se mova e, em seguida, estica-se até a luneta e remove alguns tijolos do muro para observar. Ele desloca as pedras com uma faca, mas, de repente, a estrutura frágil desmorona sobre sua mão como um castelo de cartas. Agora, seu dedo indicador também está ferido. Isaac consegue enfiar a luneta no buraco e identificar onde o franco-atirador pode estar se escondendo. Ele chama por Matthews, que já está inconsciente devido à perda de sangue. Oh, man. You didn't bleed out. Come on, man. Get up. Matthews não conseguiu enfaixar sua ferida, e para ele isso é praticamente uma sentença de morte. Sem querer compartilhar seu destino, Isaac pega uma faca e prende um pedaço de tecido entre os dentes. Em seguida, realiza uma operação para remover a bala de sua perna e coloca um curativo esterilizado na ferida. Devido ao choque e à dor que ele suportou, Isaac desmaia. Ele acorda quando alguém tenta contatá-lo através de um rádio de curto alcance. Isaac recupera a consciência, coloca os fones de ouvido e pede uma evacuação urgente. O oficial do outro lado promete ajudar, mas durante o processo, Isaac começa a suspeitar de algo errado quando lhe fazem perguntas estranhas. Ele também examina a bala e descobre que é um projétil das forças aliadas, não iraquianas. O oficial entra em contato novamente e pergunta se ele está armado. I need you to stand and fire into the air. We need to get a look on your position. What the f... Embora isso revele sua posição para o franco-atirador, Isaac concorda, mas se detém no último momento. Ele percebe que isso vai totalmente contra o protocolo e continua a questionar a pessoa do outro lado. Isaac percebe um sotaque estranho e o franco-atirador iraquiano admite que foi descoberto. Ele sintonizou a frequência para atrair o oponente para fora de seu esconderijo. Enquanto Isaac tenta usar novamente o rádio danificado para chamar a base, o franco-atirador ameaça atirar no rosto de Matthews para que ele seja enterrado em um caixão fechado. Isaac pergunta o que o interlocutor quer e ele responde que só quer conversar e conhecer melhor o soldado. Isaac concorda em falar sobre si mesmo, mas apenas depois de ouvir a história do atirador. Ele se descreve como um cidadão comum do Iraque, que está defendendo seu país dos invasores. Isaac aproveita o tempo para observar os arredores e calcular a distância do local de onde os tiros foram disparados. Para isso, ele desenha um mapa na areia e se lembra do ângulo em que a bala entrou em sua perna. O atirador continua fazendo perguntas e Isaac percebe que o iraquiano conhece muito bem as fileiras americanas. Talvez ele tenha recebido treinamento dos aliados e depois os traiu. O americano diz que o franco-atirador matou empreiteiros comuns que estavam reconstruindo a economia do Iraque, mas o interlocutor apenas ri em resposta, dizendo que esse trabalho não traria dinheiro para sua pátria, apenas exploraria os recursos que os Estados Unidos lucrariam. Isaac não quer falar sobre sua família e continua a ganhar tempo para alcançar o rádio do soldado morto que está em outra seção do muro próxima. O iraquiano fala inglês fluentemente e então choca Isaac ao mencionar o falecido Dean. Aparentemente, ele ouviu todas as conversas deles com Matthews. O atirador quer saber mais sobre Dean e quando Isaac se recusa, ameaça atirar em Matthews novamente. Isaac tenta alcançar o rádio com a ajuda de um pedaço de pau, mas a distância é muito grande para fazer isso sem ser notado. Então, ele tenta saciar sua sede, mas o atirador também havia atirado em sua garrafa e há muito pouca água lá. O iraquiano não se acalma e agora faz perguntas sobre a luneta de Dean. Isaac não quer responder nada e pergunta como esse jogo cruel vai terminar. O atirador de elite diz que está apenas desfrutando da conversa. O americano vai sangrar de qualquer maneira, já que o iraquiano disparou intencionalmente uma bala em seu joelho, e feridas assim são quase impossíveis de serem curadas com um curativo. A garrafa e a antena também foram danificadas de propósito. Isaac começa a ficar nervoso, percebendo que até ele subestimou o inimigo. Ele se sente como um coelho preso em uma armadilha, na qual o caçador está zombando dele. Agora, Isaac pensa que o atirador está apenas tagarelando para circundar seu muro. You say my wall. The very wall your country came here to knock down. O guerrilheiro diz que o muro, que agora está salvando a vida do americano, já foi parte de uma escola iraquiana. Isaac não fica nem um pouco comovido com isso. Ele continua calculando o modelo de arma do atirador, contando o número de tiros e fazendo algumas perguntas inteligentes. Isaac o chama de terrorista, o que novamente provoca risos do iraquiano. Afinal,
É o americano que está agora em terra estrangeira com uma arma na mão. Isaac ouve um ruído de metal pelo rádio e logo percebe que o inimigo está se escondendo em um lixão que fica ainda mais longe do que ele imaginava. Isaac percebe que o único profissional que poderia ser assim é o lendário Juba. Ele já matou 35 soldados americanos, pelo qual recebeu os apelidos de Fantasma e Anjo da Morte. Juba não aceita elogios e prefere ser visto apenas como um cidadão do seu país. Ele se esconde há vários dias em condições adversas, em insuportável calor, claramente treinado pelas forças aliadas. Isaac o chama de traidor e rato, mas Juba responde que ele não foi o primeiro a abrir fogo. Ele faz a Isaac a pergunta mais importante: por que ele está aqui? Por que ele está retornando ao Iraque, quando a maioria dos soldados já voltou para casa? Juba novamente supõe que tenha algo a ver com seu amigo morto, Dean. Exausto, Isaac deita no chão e começa a contar que eles eram do mesmo bairro. Ele conhece a esposa de Dean, que trabalha em um supermercado e já segurou seu filho nos braços. Mas ele se recusa a contar mais. Ele usa suas últimas forças para se proteger do sol escaldante e descansar um pouco. Juba ameaça matá-lo e pendurar sua língua mentirosa em seu pescoço como um talismã. Isaac logo elabora um novo plano para fazer o inimigo se revelar. Ele prende um capacete e uma jaqueta no rifle e coloca esse espantalho acima do muro. Mas Juba não cai na armadilha. Em vez disso, o capacete escorrega e cai do outro lado do muro. Agora Isaac não pode proteger sua cabeça se tentar sair. Desamparado e desesperado, o soldado começa a chorar. Mas algum tempo se passa e o exausto Isaac percebe que tem pouco tempo restante. Sob a proteção de uma tempestade de areia, ele reúne forças, agarra sua perna ferida e se apoia no rifle. Ele precisa arriscar-se para chamar reforços, usando o rádio do soldado morto. Isaac avança alguns metros na mira de Juba. Ele pega tudo o que pode levar, mas no caminho de volta, o franco-atirador começa a disparar. Uma seção do muro cai, mas ele chega em segurança ao abrigo. Na mochila do soldado americano morto, ele encontra água e doces, que engole imediatamente. Juba entra em contato novamente, afirmando que poderia facilmente tê-lo matado. Nesse momento, Isaac tenta ligar o rádio, mas ele está completamente danificado. Além disso, a seção do muro que caiu danificou seriamente sua luneta. Ele fica completamente sem esperanças. Resta apenas continuar a conversa com o Anjo da Morte, e isso é o que Isaac faz. Juba fica feliz em ouvi-lo, já que obviamente está sozinho por tempo demais no meio de um monte de lixo. O iraquiano começa a lembrar de poemas escritos por Edgar Allan Poe, sobre quem Isaac parece saber muito pouco. Allan Poe queria ser um soldado, mas se tornou um poeta muito melhor. Em vez de ouvir a palestra, Isaac percebe estranhos ruídos em seu fone de ouvido e percebe que Matthews acordou e está enviando um sinal para ele. Surpreendentemente, o sargento ainda está vivo e Isaac informa a ele o esconderijo do inimigo. Matthews tenta não chamar a atenção para si mesmo e observa a área atrás de si através de um pequeno espelho. Isaac direciona o parceiro para o alvo e continua a distrair o atirador com conversa fiada. Enquanto Matthews se move lentamente em direção ao rifle, Isaac tenta descobrir se Juba estudou no exterior. O atirador responde que costumava ser professor em Bagdá. Uma bomba americana atingiu o prédio, matando seus alunos, e desde então ficou com estilhaços alojados em seu cotovelo. Portanto, os empreiteiros mortos são olho por olho, dente por dente. Isaac novamente não fica impressionado. You're no more religious than I am, man. It's just an excuse to shoot up some Americans. Ele ainda não entende como um professor culto, com ensino superior, se tornou um assassino frio. Juba insinua que a razão para isso está agora mesmo na escuta com ele. Lembrando de outro professor que ensinou a ele e a Dean a arte da guerra, Isaac antecipa a vingança que seu parceiro em breve realizará. Ele tenta incutir medo em Juba, de que ele também estará na mira, mas não funciona muito bem. A tempestade de areia diminui, deixando uma oportunidade para Matthews atirar. Mas o inimigo agora também vê o americano caído no chão e ameaça atirar nele novamente. Isaac pede ao amigo para não se mover e, sabendo que o assunto é de interesse do atirador, começa a lhe contar mais sobre Dean. Ele ficou com sua luneta, porque isso o lembra do motivo pelo qual vale a pena lutar. O amigo foi baleado pelo atirador inimigo quando Isaac deveria estar cobrindo-o. I didn't see him, that's how I got hit. It was my fault. God damn it, you f***ing listening? Isaac está fazendo tudo ao seu alcance para fazer Juba falar, para não perder mais um parceiro, mas o atirador não responde.
Aguardando a nuvem de poeira, Matthews posiciona seu rifle e mira no monte de lixo. Devido ao erro de Isaac, Juba ouve parte do diálogo dos americanos pelo rádio e começa a suspeitar de algo. Para distraí-lo, Isaac atira para o alto e Matthews começa a disparar às cegas contra o lixão. Após esgotar todo o cartucho, Matthews começa a recarregar e, nesse momento, recebe um tiro de resposta no ombro. Isaac entra em pânico e grita para o amigo rastejar até ele enquanto pode. Juba permite que Matthews avance alguns metros, dando a Isaac uma falsa esperança. Poucos segundos depois, ele testemunha a bala atravessando a nuca de Matthews. O amigo morre instantaneamente, mas Isaac demora um pouco para acreditar no que aconteceu. Em seguida, ele finalmente desmorona e diz que só quer voltar para casa. Ao ouvir isso, Juba oferece a ele a chance de sair, prometendo não atirar. No entanto, ele precisa se certificar de que o americano não voltará para se vingar ou impor sua própria ordem. Afinal, Isaac teve a oportunidade de voltar para casa com os outros soldados, mas decidiu ficar. Com lágrimas nos olhos, Isaac diz que não é apenas culpado pela morte de Dean, mas que foi ele quem o matou. Naquele momento, o amigo estava verificando o corpo de um atirador inimigo. The guy was playing possum. Started shooting at Dean. I tried shooting back. A bullet went right through Dean. Para que não fosse descoberto, ele mentiu para todos e estava cansado disso à beira da loucura. Juba é a primeira pessoa no mundo para quem Isaac conta a verdade. O atirador fica em silêncio em resposta, mas o soldado acaba ouvindo um barulho vindo da estação de rádio. Mudando a antena do rádio quebrado para o seu, ele ouve a base chamando-o. Com alegria, o soldado tenta responder, mas em vez de Isaac, é Juba quem começa a falar por ele. O franco-atirador obteve informações suficientes para se passar pelo americano e pedir para ser resgatado. Isaac tenta interromper o diálogo deles, mas não consegue enviar o sinal devido à falha no equipamento. Ele percebe que Juba já fez isso antes e o atraiu para o deserto da mesma maneira com Matthews. Todos os pedidos anteriores de ajuda foram armados. A armadilha se fecha e Isaac não consegue evitar outro massacre que o ardiloso atirador está armando. A transmissão de rádio é interrompida e ele se sente um completo idiota e logo volta a adormecer. Desta vez, ele é acordado por um corvo que está tentando bicar sua ferida na perna. Já está quase escurecendo e Isaac não quer desistir sem lutar. Ele se comunica com Juba, percebendo que o atirador entregará sua posição aos reforços se começar a atirar no soldado. O iraquiano não responde e Isaac decide pegar o rifle de Matthews, que está a apenas a alguns metros de distância dele. Ele o puxa para si usando uma corda e uma vareta e coloca a arma atrás do muro para começar a atirar na pilha de lixo. Em seguida, Isaac se aproxima do muro e o empurra com as mãos. I ain't afraid to die. Quando a estrutura desaba para frente, já é possível ver helicópteros no horizonte. Uma nuvem de areia esconde Isaac da visão de Juba, que é o primeiro a abrir fogo, e o americano nota um clarão brilhante pela primeira vez. Ele mira e aperta o gatilho, enviando uma bala direto para o inimigo. Os tiros cessam e Isaac se levanta para confirmar a morte do atirador ou sacrificar-se e revelar sua posição aos aliados. Ele fecha os olhos e se prepara para aceitar sua morte. Segundos se transformam em eternidade. E ele não sabe se está vivo ou se foi instantaneamente morto por uma bala inimiga. Os helicópteros pousam atrás dele e Isaac cai no chão. Juba não atirou, o que significa que ele está morto. O soldado é colocado em uma maca e ele pede para verificar o lixão para garantir que o perigo tenha passado. Mas, devido ao cansaço e ao barulho dos helicópteros decolando, ele não consegue ser ouvido. Ele é arrastado para a aeronave e 2 paramédicos começam a prestar atendimento de emergência a Isaac em pleno voo. No entanto, de repente, um deles leva um tiro na cabeça. Enquanto Isaac tenta gritar para os aliados, eles morrem um a um por tiros. Juba mata o piloto e danifica o helicóptero, fazendo-o cair em direção ao chão. Embora o atirador de elite não tenha atirado em Isaac, ele ainda o impede de voltar para casa. Observando os destroços do helicóptero através da mira do rifle, Juba responde à chamada da base e se apresenta como mais um soldado americano. Sua armadilha certamente funcionará mais de uma vez. Originalmente, o filme deveria ter um final completamente diferente, no qual Isaac vence Juba em um duelo de franco-atiradores e é salvo. O consultor do filme foi Nicholas Irving, um ex-franco-atirador do Rangers dos Estados Unidos e autor do livro intitulado O Ceifador. Irving recebeu esse apelido durante seu serviço no Afeganistão. O papel do Sargento Matthews neste filme foi interpretado por John Cena,
um herói dos memes e lendário lutador, com um recorde de títulos de campeão. Além de sua carreira como showman e ator, Cena também é conhecido por seu envolvimento em ações de caridade. Em particular, ele atendeu e realizou quase 700 desejos de crianças gravemente doentes. Como sempre, procure o título do filme na descrição do vídeo. Enquanto isso, deixe sua opinião nos comentários. Você acha que um grande estado pode existir sem guerras e interferência nos assuntos de outros países? Ou isso é apenas uma utopia? E não se esqueça de se inscrever no canal e dar joinha para que histórias incríveis sejam publicadas com mais frequência.